Algumas integrais são bem... Bom, deixa eu começar. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje eu vou falar de sólidos de revolução. Eu estava falando da integral, por exemplo, frações parciais. Vocês viram que tem umas que são bem complicadas, né? Eu passei, acho que meia hora fazendo uma. E ainda errei, né? Errei um negócio lá e depois que eu vi o erro. Então, não deixem para fazer tudo em cima da hora. Ó, sólido, o que que a gente vai aprender? Basicamente, eu vou colocar a fórmula e vou dizer para eu vou calcular os volumes, né? Porque eu não vou provar a fórmula do sólido de revolução, não. Mas, basicamente, é o seguinte, ó. Eu vou fazer um desenho aqui e depois vou tentar usar o GeoGebra para mostrar para vocês como é que é um sólido de revolução, né? Então, imagine o seguinte, ó. A ideia é, como é que eu tenho uma região assim, imagina que aqui, deixa eu fazer um zoom, pronto, acho que fica melhor assim. A, a B, eu tenho uma função, ou tem uma região, né? Assim, esse azul é o gráfico de uma função, tá? De A até B. Aí a ideia é pegar esse gráfico da função e rotacionar tanto em torno do eixo X quanto do eixo Y. Então, pego isso aqui, vamos inicialmente pegar e rotacionar em torno do eixo X. Né? Eu rotacionei, e aí um sólido de revolução é o sólido que é gerado quando eu rotaciono essa região aqui, que está abaixo do gráfico da função. Essa região que eu vou pintar aqui. Aqui, ó. Pego essa região aqui, rotaciono ela em torno do eixo X ou do eixo Y, e aí formo uma figura. Mas essas coisas aqui é melhor mostrando do que falando, né? E aí, assim, se eu pegasse exatamente aquela que está aqui à esquerda e rotacionasse, ia formar uma figura assim, né? Assim, ó. Eu acho que está claro. Sim, eu acho que o desenho não está tão ruim assim, né? Mas quando eu pego aquela figura verde ali, rotaciono em torno do eixo X, eu obtenho algo desse tipo. E aí, o que nós estudaremos hoje é como é que calcula o volume de uma superfície desse jeito. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó, para vocês verem. Ó. Vou pegar uma função bem simples, seja f de x igual a x ao quadrado. E aí eu vou considerar o x entre 0 e 1. E, por exemplo, se eu fosse desenhar essa região aqui, nossa, ficou muito torto, né? Mas aí eu pego aqui, ó. Aqui, esse vermelho é o gráfico da x quadrado. Não. Aí, entre 0 e 1 é aqui, né? Ok? Então, eu pego essa região aqui. E a minha ideia agora é rotacionar em torno do eixo X. Eu posso também fazer do eixo Y, mas eu vou tentar aqui fazer no GeoGebra. Aqui, ó. Aqui já tem esse negocinho aqui. Vamos ver vamos ver se dá certo. Quadrado. Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar.
Essa curva preta aqui, ó, é exatamente a x quadrado. Estão vendo? Agora eu vou rotacionar em torno do eixo x, que é o eixo vermelho. Tá vendo, ó? Ó. É só essa partezinha aqui, entre 0 e 1, é justamente essa parte aqui que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Esse ramo, não tem esse lado direito, esse lado esquerdo aqui. É só o lado direito, esse pedacinho. É justamente que ele vai rotacionar, formar algo assim, né? Ó, de novo lá, né? Tá vendo? Ó? Tem a curva aqui, aí eu pego, rotaciono ela, ó, e forma um sólido. Então, se eu olhar assim de perfil, né, eu tô vendo justamente no R2, mas aí no R3 fica assim. Dá para enxergar bem, né? Cadê? Ó, por exemplo, vamos pegar outro. Por exemplo, eu vou pegar a equação da circunferência e aqui eu vou, quando eu isolo y, eu obtenho duas funções, né? 1 menos x, eu obtenho mais ou menos raiz disso daqui. Aí eu vou pegar só a raiz positiva, vou pegar só a raiz positiva, que é essa aqui. E aí o gráfico dela é só a curva norte de uma circunferência. Aqui, ó, o gráfico dela é isso aqui. Isso aqui é que é o y igual a... E aqui é menos 1, e aqui é 1. Aí eu vou pegar essa curva vermelha e rotacionar em torno do eixo x. Eu vou escrever lá. Na verdade, eu não consigo escrever ela lá, eu vou ter que escrever aqui. Tá vendo? Quando eu coloco a função, aparece só a curva que eu acabei de desenhar, né? Não, eu quero selecionar. Eu acabei de fazer isso. Ó, cadê? Ah, aqui, ó. Tá vendo? A curva que eu acabei de desenhar é o que está no 3D, mas, por exemplo, se eu olhar só assim, é no 2D, né? Aí eu pego ela e rotaciono em torno do eixo X. Aí vai formar uma esfera. Aliás, deixa eu... é porque o intervalo aqui, eu coloquei só de 0 a 1. Mas quando eu pego de menos 1 a 1, ele pega todo, ó. Tá vendo? Você pega a curva, rotacionei e formou uma esfera. Deixa eu pegar de um outro ângulo para pegue tudo. Aí. Ok? Então, um sólido de revolução é um sólido que é gerado por uma função que eu pego essa função, ou pego a região que está limitada por ela, né? E rotaciono em torno do eixo X ou do eixo Y. Ok? E aí forma um sólido. E o que a gente vai aprender hoje é como é que calcula o volume desse sólido, ou destes sólidos, né? E aí você pode colocar o que você quiser aqui, por exemplo, a função f de x igual a x, né? Aí eu coloco ela, deixa eu ver, de 2 a 4. Fica isso, ó, porque f de x igual a x, é essa reta aqui preta, tá vendo? E aí quando eu rotaciono só o do 2 a 4, vai formar uma região assim. E aqui também, como a região é maior, né? Ó, acho que aqui dá para ver bem agora. Ok? Então, de 1 a 4 é isso aqui. Dá para entender, né?
Acho que assim fica bem mais fácil saber o que que é um sólido de revolução. Ok? Então, o que a gente vai fazer hoje é como é que se calcula. Eu vou colocar aqui uma definição. Onde é que eu tô aqui? Aqui, né? Porque aqueles desenhos ali é muito mais fácil só colocar no GeoGebra do que desenhar. E aí vocês podem pegar essa aqui do livro. Essa definição está no livro. Eu vou colocar como definição, na verdade, mas não é exatamente uma definição, né? Mas pra gente. Deixa eu pegar aqui minha cola. Volume. Ah, sim. Então vamos lá. O volume do sólido gerado. Tem alguns desenhos que ainda não consegui fazer ali. Tô me perdendo, mas esses mais fáceis é fácil. Volume do sólido gerado, né? Pela rotação. Pela rotação do conjunto A. Esse conjunto A é aquele primeiro desenho que eu fiz. Né? O y abaixo do x e maior que zero é justamente esse desenho aqui. Esse primeiro aqui da esquerda. Região que está abaixo do gráfico e entre A e B. Então, o volume gerado pela rotação do conjunto em torno do eixo x, e aí depois a gente entra na questão do eixo y, é dado por. Isso aqui você acaba provando, mas eu vou só colocar. E a gente vai aplicar, né? Dado por integral de A até B, aí π vezes f de x ao quadrado dx. Só isso, né? E aí, o que eu vou fazer agora é alguns exemplos práticos, né? Que a gente, como é que se calcula? Que é muito, muito simples, esses primeiros, né? Alguns aí são bem complicados. Ei, professor, dá para obter aquela fórmula do raio da circunferência a partir dessa fórmula aí? Você está falando a fórmula do volume, né? É, do volume. Dá. A gente pode fazer, exatamente era um dos que eu ia fazer. Mas já que você perguntou, a gente pode fazer exatamente isso. Ó, por exemplo, pegar logo uma com o raio geral, né? Porque assim, uma esfera, uma circunferência de raio R, então, basicamente eu vou colocar assim, calcule o volume de uma esfera de raio R. Acho que é de uma. Vou colocar numa linha só, fica mais bonito. Pronto.
E aí, para fazer isso, eu tenho que pegar uma função que, quando eu rotaciono, dá justamente a esfera que eu quero, de raio R com centro na origem, né? Porque ela pode... Ah, então não vai caber numa linha só. Ou então eu deixo aí e fica subentendido, né? Só para ficar assim bonito. E aí, como eu falei, você tem que pegar uma curva que, quando eu gero, quando eu rotaciono ela em torno do eixo, ou do eixo Y, mas aqui a gente vai fazer do eixo X. Nesse exemplo não tem diferença nenhuma. E aí, quando eu rotaciono em torno do eixo X, vai dar justamente a esfera. E aí é o exemplo que eu já mencionei, né? Traz a função que eu mencionei, porque eu pego essa aqui, ó, ela é a equação da esfera de raio R, ou da esfera não, perdão, da circunferência de raio R centrada na origem. E aí, quando eu isolo, você tem, ou nós temos isso aqui. Agora ficou muito mais fácil de entender, né? Porque eu tenho a equação, só que no exemplo anterior que eu peguei, o raio era 1, tá? Só para poder jogar lá no GeoGebra, que eu botei 1, tá? E aí, aqui eu vou colocar no nosso R ao quadrado. Mas é a mesma coisa. E aí, essa curva aqui, ó, se eu fosse desenhar ela, é lógico que não é obrigado a desenhar, mas fica muito mais fácil de entender. É só a parte norte aqui. E aí, na verdade, aqui, e aí como eu fiz aqui no exemplo, quando eu rotaciono ela, vira uma esfera. Cadê? Mas aqui também tem um detalhe, né? Eu não preciso. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tem Ctrl nada. Eu não preciso pegar toda a região, não. Porque, como é esfera, basta calcular um quarto dela e multiplicar por 4, né? Que coisinha chata. Tem que tirar esse bicho aqui. Lógico que para vocês fazerem esse cálculo, você não tem que fazer isso aqui, não. Eu só tô... Eu coloco o raio, né, de onde até onde. No caso, seria de menos R a R, mas aqui, se eu botar um R, vai complicar muito. Então, eu deixo um, que na prática é a mesma coisa, né? Então, imagine ali que é de menos R a R. Se está tão minúsculo aqui. Pronto, ficou mais razoável, né? É de menos R a R, quando eu rotaciono, vira a esfera. Aí, muito bem. Só que, assim, o detalhe é que eu não preciso calcular a integral de menos R a R, né? Nesse caso, eu posso só pegar essa região aqui, ó, multiplicar por 4, né? Se eu pegar só essa região, lá no GeoGebra, eu coloco de 0 a 1, ou no nosso caso, de 0 a R. E aí eu obtenho só a metade, né? Tá vendo? E eu multiplico por 2, né? Não, não vai girar, não. Eu obtenho só a metade, ó. E eu vou multiplicar por 2. Então, se eu pegar só aquela região, o volume vai ser a integral de 0, nesse caso, nosso 0 a R, π. Aí a função que eu rotacionei, que função é essa? Essa y aqui. Só que, como é a parte norte, é só a raiz positiva. Né? É só a raiz positiva. E aí, de onde ela começa até onde ela termina, e aí, como eu peguei só gente, me fugiu a palavra aqui. Um quarto da circunferência, eu não queria falar um quarto da circunferência, eu queria falar outra coisa. Eu tenho que multiplicar por 2, né? Porque se eu rotacionar, eu vou calcular o volume só da metade. Aí, 2 vezes a função ao quadrado,
que é a fórmula. E tá faltando a raiz, né? Dx. E eu calculo essa integral, que vai ficar 2π, né? Porque esse π sempre pode sair. Aqui vai ficar x2 menos r2, que a raiz vai embora, né? E esse r, essa parte tá dentro é positiva, então... Agora integra do jeito que vocês sabem. Aqui vai ficar x3 sobre 3 menos r2x, né? De 0 a r. Vou colocar o r, vai ficar nesse primeiro aqui, r cubo sobre 3. No segundo vai ficar r cubo, né? Quando eu colocar zero, vai zerar tudo. Não, aqui tem um erro, viu? Não sei se ninguém, mas quando vocês verem, vocês podem dizer, aqui é o contrário. Foi o mesmo erro que eu cometi na outra aula aí. Joguei para lá e... Tá vendo, ó? Quando eu coloco aqui, fica R2 menos x quadrado. Depois de consertar isso, e a gente chega no resultado. Em geral, as integrais que aparecem não são difíceis de calcular. O problema é montar o problema. O problema é montar o problema, né? A dificuldade é montar a integral que vai ser calculado o volume. Nesse caso aqui, nem tanto. Mas em alguns casos é um trabalho considerável. O ruim disso aqui é que demora muito para pagar. É 1 ano para pagar. No presencial você paga em 2 segundos, né? Bom, integrei, né? A integral do R2 é Rx, R2x, a integral do x quadrado é menos x cubo sobre 3. E aqui vai ficar R cubo aqui e esse aqui. E quando eu coloco no zero, zero, né? Então vai ficar só isso. E aí vai dar o quê? 2π vezes 2r3 sobre 3. E aí fica a fórmula que vocês já conhecem, alguns já conhecem. 4πr cubo sobre 3, que é o volume da esfera de raio R. Ok? Deu para entender, né? Então, pego a função, que função é essa? A função que quando rotaciona dá a região que eu quero, e essa função é só jogar na fórmula, entre aspas. Você coloca ali ao quadrado. Isso quando eu estou rotacionando, então eu deixo x. Ficou claro isso, né? Estou trocando tudo aqui. Multiplica por 2 pelo seguinte. Se você, por exemplo, se eu fosse integrar de menos r a r, aí não precisa multiplicar. Mas é muito mais fácil integrar uma função quando um dos limites de integração é zero. Por isso que eu integrei de 0 a r. Aí de 0 a r vai dar só a metade da esfera. Vou fazer isso de novo, né? Para gastar esse negocinho aqui. Tá vendo? Quando você integra de 0 a r, eu só calculo metade da esfera, do volume. E aí tem que multiplicar por 2. Ok? Se eu coloco de menos r a r, aí você não precisa. Só que a integral fica mais chata. Porque você tem que calcular aquela conta que fica no final, ela vai dobrar, né? Não sei se ficou claro agora. Ficou, né? De nada. Esse desenho, esse negocinho ajuda muito para entender, né? Essa coisinha aqui do GeoGebra. Fica mais fácil. Vou fazer outro. Agora esses aqui, na outra aula eu vou ensinar a calcular volume de triângulo, essas fórmulas que a gente já conhece, usando integral, mas vocês vão ver que a dificuldade é bem maior.
Triângulo não, perdão, pirâmide. Aquelas... Aí, por exemplo, o primeiro exemplo aqui, o primeiro exemplo, né? Como ele tá, a região é essa aqui, são das dois, tá? O x ele tá limitado entre 3 e 1. Isso aqui é bem simples, eu vou fazer isso e depois eu vou fazer um pouco um outro mais complicado. E aí, pessoal, caso vocês tenham dificuldade em gráfico, nós temos a internet hoje, né, para facilitar a vida de todo mundo. Vocês podem botar naquele programinha lá, Desmos, que eu já falei. Vocês podem botar, caso vocês tenham dificuldade de desenhar isso aqui, para entender, vocês podem colocar exatamente essas condições aqui, ó. Isso aí no presencial não é possível, assim, porque a prova é na hora, né? E, geralmente, os alunos têm que saber desenhar. Mas como a prova é pesquisada, não tem muito sentido vocês não saberem disso aqui. É só colocar, por exemplo, o Y, ele está entre 0 e X, e aí vocês vão ver o que acontece. Vai aparecer exatamente a região que eu quero, né? É lógico que essa daqui é bem fácil de desenhar sem programa, porque é muito simples. Por exemplo, y igual a x é essa reta aqui, tem inclinação 45, e aí quando eu coloco y menor ou igual que ela, é tudo que está abaixo dela, e maior ou igual que zero é tudo que está acima do eixo x. Então fica bem fácil de entender. E aí, por exemplo, x está entre x está entre 1 e 3, ó. Aí eu pego a interseção, é essa região aqui. E professor, você pode explicar Puxa, de novamente novo? esse gráfico? Posso. Ah, eu não vou colar não, por enquanto, né? Ó, imagina, eu vou fazer um outro aqui separado. Por exemplo, você quer saber qual é a região que é x menor ou igual que 3 aliás, menor ou igual que 3, maior ou igual que 1. Aí ele deu essa faixa aqui, né? É infinito isso aqui. Por que que essa faixa, por que que aquela equação ali, ela determina essa região? Porque a equação x igual a 1, dá para fazer aqui também, ó. Por exemplo, se eu coloco o gráfico da reta x igual a 1, ele vai dar essa inclinação, essa reta aqui, tá vendo? Essa reta azul. Aqui, essa reta azul que eu movimentei, dá para ver, né? Tá. Quando eu coloco a reta x igual a 3, ele vai dar outra verde. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, essa aqui, ó, que tá aqui. E aí, entre as duas é a faixa. Então, a reta x igual a 1 é azul, a reta x igual a 3 é essa verde. E aí, quando x é menor que os dois, ou tá entre os dois, é nesse intervalo aqui, todos os pontos, então, é essa faixa. Certo? Aí, na outra, vou apagar aqui, ó. Se eu, por exemplo, pego a reta y igual a x, essa aqui, tá vendo? Essa reta verde, que apareceu, ó. E aí, e o y igual a zero, que aparece aqui, é justamente o eixo x. E aí, o que que essa equação significa? Significa que o y ele está abaixo da reta e acima do eixo x, que é justamente essa região vermelha. Tudo que essa região vermelha representa, um ponto que eu pego aqui dentro, tá aqui, né, região vermelha. Um ponto que eu pego aqui, a, a ordenada dele vai ser sempre, fazer sempre isso aqui. Abaixo da reta e acima do eixo X. Aí quando eu pego todos os pontos, eu obtenho a região. Não sei se ficou mais claro. Ficou sim, muito obrigado. Nada. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar as duas informações, né? Pegar essa aqui, a faixa, com essa outra e ver a interseção. Aí a interseção que será a minha região. Eu vou rotacionar. Perdão. Peguei essa aqui. Eu já tinha salvo isso aqui já, né?
Tá vendo? Esse conjunto A, algebricamente ele é escrito do jeito que eu escrevi ali, e geometricamente é a interseção dessas duas regiões, a azul e a vermelha. Ó, o A é justamente isso aqui, ó. O preto não ficou tão bom, né? Ah, mas eu acho que essa é a melhor cor mesmo. Então, a região A é a interseção dos dois. Aqui, nessa regiãozinha, o X está ao mesmo tempo entre 3 e 1, que está na faixa, e o Y vai estar abaixo da função. Assim, isso ocorre simultaneamente. E aí, como é que eu integro? Ou como é que eu calculo o volume, né? Se eu for desenhar essa região aqui, ó, lá no programa, para vocês verem o que vai formar, vocês repararam também que ele calcula o valor, né, do volume. Cadê? Aqui eu boto a função. Que função é? É a x, né? Y igual a x. E o intervalo de integração é a faixa. Uma tábua aqui que eu já... x. E aí eu vou botar um intervalo de integração que é de 1 a 3. Aí, de novo, ó. Deixa eu diminuir aqui, pronto. Se eu olhar assim, né, no R2, eu vou obter justamente... Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, pronto. Você pega de 1 a 2, ó. De 1 a 3 é justamente a região... Aqui, pronto. Esse aqui é no R2, né? É a região que eu pintei ali, a interseção, ó. Tá vendo? Essa aqui é a mesma. E aí eu rotaciono ela em torno do eixo X para formar essa figura aqui, que é como se fosse um cone só que cortado, né? Ó, quando eu pego ela e rotaciono, aqui vira essa região, vira esse cone. Ok? E aí qual é o volume dela? O volume é o mais fácil, né, de entender, que é só pegar a função. Aí π, aí eu integro onde? A faixa lá de integração, que é 1 a 3, a função ao quadrado, e a função é só x, né? Vou colocar assim, só para enfatizar. Isso aqui é π, o cálculo é bem fácil, né? Porque a função vai ser simplesmente x, e aí ao quadrado. Aqui eu já integro, né? X cubo sobre 3, de 1 a 3. Aí fica o quê? 27, né? 9 vezes 3 vezes 9, 27 sobre 3, menos 1 sobre 3. A conta aqui, ela não é fácil, mas acho que o mais importante de entender o cálculo é entender o problema em si. Quem é a função, o que é o sólido e tudo mais. O volume desse sólido aqui, que eu rotacionei essa reta em torno do eixo X de 1 a 3, vai dar 26π sobre 3. Pega esse sólido aqui, né? Vou gastar isso aqui hoje. Ok? Ficou claro, né? Acho que deu para entender. Fazer um outro mais difícil. Tem uns que eu não consigo desenhar não ainda. Porque aqueles eles consigo os mais fáceis. Vamos fazer um aqui um pouco mais complicado. Acho que esse aqui eu não vou conseguir desenhar, não. Porque tem um buraco no meio. Não vou conseguir desenhar lá no GeoGebra. Eu até testei, mas não deu erro lá. Falei, não vou mexer por enquanto. Mas é fácil, ó. A região, no Guidoriz, ele só dá a desigualdade, né? É assim.
E isso aqui a gente vai usar o décimos para entender que região é essa, que também não é difícil de fazer na mão. Mas eu faço lá para vocês entenderem. E aí, por exemplo, ó, eu tenho essas duas equações, essa aqui e esta aqui. Eu vou desenhar aqui as duas. X quadrado mais y quadrado igual a 1. X quadrado mais y quadrado igual a 3. 3 não, igual a 4. E tem uma terceira equação ali, y maior que zero. Mas, por exemplo, essa vermelha é a circunferência de raio 1. A azul é a circunferência de raio 2. Então, eu tenho aqui o círculo de raio 1, o círculo de raio 2. E ele está dizendo aqui, y, esse vermelho era para ficar bonitinho também. Y maior ou igual que zero é onde? É a parte norte, né? Aqui, ó. Por que é essa parte entre, né? Porque é a região, ó, imagina que esses pontos aqui entre, eles vão estar fora do círculo. Essa desigualdade aqui, ela indica que ele vai estar fora do círculo de raio 1, e essa aqui vai indicar que ele vai estar dentro do de raio 2. E essa segunda vai indicar que ele vai estar ao norte, ou no hemisfério norte, né, digamos assim. Você pode até desenhar lá no programa para ficar mais bonitinho do que esse que eu fiz. Vou colocar exatamente o que está lá. Vou apagar isso aqui. Então, eu coloco aqui, mais y2. Ó, quando eu coloco, tá vendo? Ó? Quando eu coloco só a primeira, é a região que está fora do círculo de raio 1. Agora, se eu colocar a outra restrição, vai ficar o anel. Ou não. Ele não aceitou. Então, tem que colocar separando. Aí, pronto. Essa região roxa é tudo dentro do círculo de raio 2. Deixa eu colocar agora, ver se eu consigo colocar. Aí quando você pega a interseção dos três, é justamente a região que eu disse, ok? Eu vou tirar isso aqui que fica muito pesado. Então, a região que eu quero é essa região aqui verde. E aí, quando eu rotaciono ela em torno do eixo X, aqui não vai dar para desenhar lá, porque ainda não descobri como é que faz no GeoGebra, mas o fato é que vai ficar uma esfera que ela não tem, assim, ela tá oca, né? Ela, como se fosse um abacate, vai ficar mais ou menos assim, ó. Se eu corto ela, né? Ela cortada vai ser assim, tá? Inteira, por fora você vai ver a esfera, mas ela não tem o interior, que tem uma... Aqui, né? Tem uma coisa aqui, um buraquinho. E como é que eu calculo o volume que sobra, né? O jeito mais fácil, você calcula o volume da esfera de raio 2, que é azul, depois calcula a de raio 1 e tira a diferença. Ok? Eu poderia até usar aquela fórmula que eu já fiz, né? Mas aqui, só para a gente trabalhar o tema, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar só essa região que está aqui, por exemplo, a esfera de raio 2, né? Como é que eu calcularia? Seria a mesma coisa lá do outro. Isso aqui parece que é também mais difícil, mas também não é. Mas, por exemplo, eu vou escrever de azul aqui, para indicar o volume da esfera de raio 2. Eu integro, por enquanto eu esqueço essa de raio 1, ou a vermelha, né? E a integro aqui, ó, de 0 a 2, é a mesma ideia. Integro de 0 a 2. Só que eu multiplico por 2, porque eu quero calcular o volume da esfera toda. E aí, π, a função que eu pego vai ser a função no hemisfério norte, que é a que está aqui, ó.
que é a mesma que eu fiz lá. Vai ficar 4 menos x2, assim. Aí o volume da pequena vai ser, vou colocar aqui de vermelho, a mesma coisa, só que de 0 a 1, aqui, né? Pi, a função que vai determinar o raio aqui dela, que é justamente essa aqui do hemisfério norte, aqui, que é a mesma lá, só que muda o raio, né? Então, às vezes você vê um problema desse, você pensa que, meu Deus do céu, mas não é tão difícil. Até que eu falei, é mais difícil, né? E aí só calcula essas duas integrais, que fica fácil. Por que que fica fácil? Porque, como tem um quadrado ali, a raiz dela vai embora, né? Fica 2π, 4x, perdão, é 4 menos x quadrado. E faz, né? Essa daqui vai dar o quê? Aqui é porque eu já tô espertamente usando o resultado que eu já fiz, né? Mas só para ilustrar. Vezes o raio, né? 2 ao cubo. Aqui é a mesma coisa. Pronto. Ok? E aí você tira a diferença dos dois, né? Para encontrar o volume final, é só pegar a diferença dos dois. Coisinha chata. Ok? Não é difícil, não. Eu acho que eu fiz esse daqui na minha cola, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Mas vocês estão entendendo no geral? Acho que estão, né? Vou fazer mais um. Ó, vamos comentar agora do eixo Y, porque já... Professor, tem uma Oi, pergunta no chat. tem uma pergunta no chat. Porque eu não desci aqui. Nas raízes... Tá. Eu acho que eu tô entendendo que você tá... Por exemplo, no 2 e no 1, né? Essa é a questão aqui, né? Acho que é isso. Eu acho que é. Na integral... Sim, as raízes, você está falando da raiz quadrada. É porque é o seguinte, a equação da circunferência, por exemplo, da de raio 2, ela é essa x quadrado mais y quadrado igual a 4. Aí eu isolo o y, tá? Eu isolo o y. E aí vai ficar mais ou menos raiz disso aqui. E aqui, o que significa a raiz positiva e a raiz negativa, né? A raiz positiva é a função que fica só a parte norte. Ela vai pegar só isso aqui, ó. E a raiz negativa, ela vai pegar a parte sul. E aí, por exemplo, se eu quero integrar essa região aqui, integrar a região não, se eu quero calcular a região, aliás, calcular o volume do sólido que é gerado por essa região que está verde, aí eu tenho que pegar a curva vermelha. Eu poderia também fazer o contrário, né? Pegar de baixo e rotacionar, que daria a mesma coisa. Mas a gente sempre pega o mais fácil, né? Ninguém vai querer fazer o mais... Se você está precisando de trabalhar menos, obter o mesmo resultado,
E aí eu pego a curva que está acima, que cobre a parte norte, que é justamente essa vermelha. Aí, é por isso que aqui é que aparece a raiz, né? Ok? Entendeu, né? E, professor, Oi. só tem uma coisa que eu ainda não entendi, que é porque, por exemplo, na fórmula dessas equações, você utiliza o maior ou igual, e não, por exemplo, só o maior. Como assim? É porque, por exemplo, o círculo que o senhor estava buscando tinha duas equações, né? Que era Uhum. uma que era maior. Aí, Você não entendeu isso aqui? porque que é maior ou igual e não só tipo maior. Não, Ou se então, fosse maior. Se fosse maior, você tira. É como se eu estivesse tirando a casca. A cobertura, digamos assim. Porque, por exemplo, se eu pego. Ó, o que significa essa equação aqui, né? Opa. Menor que 4, por exemplo. Sem o igual. É só o interior, sem a casca. Você pega aqui, ela vai representar tudo isso aqui, aliás, menos o contorno. Que geralmente se chama de circunferência, o contorno e círculo, tudo, né? Então, isso aqui representa. Isso aqui vai representar tudo, menos justamente o contorno. Em termos de volume, é uma coisa bem esquisita, mas se eu fosse calcular o volume, não teria diferença da região com o contorno e sem o contorno. Como se o volume dessa linha aqui fosse zero. Se existir, né? Se eu pegar só a linha, só o contorno, como se ela tivesse volume nulo. Mas quando eu coloco o igual aqui, eu estou acrescentando contorno. E aí também tem um problema, porque, assim, o problema seria na hora de integrar. E quando eu tiro o contorno de uma função, ou quando ela não. Vamos supor que o contorno não esteja no domínio, aí você não pode integrar diretamente, por exemplo, de 0 a 2. Você não pode integrar isso aqui de 0 a 2, não, direto. Porque como não está. Assim, é claro que o 2 aqui está no domínio. Mas quando não está, aí o que você tem que fazer? Você tem que botar uma constante aqui, um, deixa eu ver aqui, qual a letra que eu uso? Um A, por exemplo. Integra de 0 a A, e aí você depois calcula o limite do A tendendo a 2, aliás, o limite do resultado com o A tendendo a 2 à direita, seria integrar imprópria. Isso aqui eu vou ensinar para vocês, mas quando eu quero integrar, por exemplo, uma região, deixa eu ver, pegar aquela função ln de x, né, que vocês conhecem. E aí eu quero, de alguma forma, calcular integrar aqui. Eu não posso integrar, por exemplo, de 0 a 1, porque o 0 não está no ln. Aí eu calculo a integral de 0 até um t, até uma constante que está aqui, e depois mando o t a 0 à esquerda, que é como se eu estivesse aproximando o t aqui, porque no 0 eu não posso chegar, mas é como se eu estivesse empurrando o t para 0. Mas aí tem um problema também, quando eu tiro a fronteira, que é o nome oficial daquele contorno, você perde a integrabilidade da função naquele intervalo. Ou seja, eu não posso mais integrar diretamente a função naquele intervalo. Não sei se deu para entender. deu sim, muito obrigado. Deu, né? Mas não que seja impossível de integrar, depende muito do exemplo. Aqui não, porque o 2 vai estar, né? Então, se você fizer o que eu estou fazendo aqui, mas a parte de integrar imprópria ainda eu vou falar. Mas quando eu tiro o contorno, em termos de volume não muda, porque é como se a linha fosse zero o volume, mas na hora de integrar muda sim, porque eu já não posso integrar de onde até onde, né? Do limite da curva. Sim, aí no eixo Y muda um pouquinho, né? Mas não tanto assim. Sim. Ei, professor, Oi.
Bom dia. Eu queria, bem aqui tem assim, né, o volume igual a 4π/3 vezes 2 a terceira, né? Em Uhum. verde aqui embaixo mesmo, né? Aí quando o senhor botou aqui igual, o senhor colocou como o 4π/3 vezes 7. Eu queria entender por que é vezes 7. Aqui é o seguinte, é porque eu fiz rápido aqui, mas você pega assim, né? Você bota esse aqui em evidência. Aqui é 8, né? Esse 4, o 2 ao cubo. Que a maneira mais fácil de fazer esse cálculo aqui é você colocar em evidência o 4π/3. Aí vai ficar aqui no parênteses 2 ao cubo menos 1. Aqui é 8, aqui, aí vai dar 7. Se no lugar de você Ah, fazer, entendi. né? Que Ah, o entendi. jeito, o jeito normal seria. Normal não, mas talvez o mais comum é você pegar o 3, aí você 4 vezes 8, né? Menos 4 e aí você faz esse cálculo. Mas é muito mais fácil assim. Ok? Ok, entendi. Entendi. No eixo X. Cadê? Cadê? Aqui. O que eu coloquei aqui na minha cola? Professor, desculpa interromper de Oi, novo, mas pode porque tem uma falar. pergunta no chat. Ah, tem uma pergunta no chat, né? Mas quem estaria. Hã? Deixa eu. Tem que voltar para cá então, né? Porque, não, a única coisa que eu fiz aqui, ó. Daqui, é porque aqui você assim, tem que fazer o mesmo cálculo, mas como eu já fiz anteriormente, eu não fiz, né? Só peguei a fórmula lá, né? Que é o volume da esfera de raio 3, perdão, o volume da esfera de raio R é 4π/3 R ao cubo. É vezes aqui, né? Aí, como o R é 2, eu só fiz colocar. Vamos voltar lá? No caso, o R aqui é no numerador, é em cima, o R cubo. Ó. Acho que você está perguntando se não seria embaixo, né? Acho que essa é a pergunta. Também, né? Ou então, acho que também aqui, né? Acho que também, talvez você está perguntando assim, por que que... Licença, professor, é que eu fiquei em Oi. dúvida de como o senhor chegou nessa resposta final da equação da integral azul. Aqui é porque eu só fiz pular. Sim, aqui tem um cálculo, né? Por exemplo, como eu já tinha feito com raio R, aí eu falei, vamos pular. Mas aqui você tem que calcular tudo. 2π, no caso eu teria que calcular, né? Quando eu integro aqui, ó, fica 4x menos assim, né? 4x é menos x cubo sobre 3. E aqui, quando eu jogo no 2, fica 2π vezes... É isso aqui mesmo? É isso mesmo. Aí aqui fica 4 vezes 2, que é 8, né? Ó. Aqui, 4 vezes 2, que é 8. Menos 8 sobre 3. Hum, aí sim, né? Aí vai ficar... Acho que eu tô passando demais para lá. Vou fazer aqui embaixo. Aí esse do parênteses aqui vai ficar 2 vezes... Perdão, 2 não. Vai ficar 3 vezes 8 menos 8 sobre 2. Sobre 3. E aí 3 vezes 8 menos 8. Aí no lugar de fazer o cálculo, eu coloco 2 vezes 8. Né? Porque 3 vezes 8 menos 8 é 2 vezes 8. Porque eu coloquei o 8 em evidência aqui. Eu sempre acho que é mais fácil fazer assim do que calcular tudo, né?
Só pego e fica 2. Aí fica 3, aí tá vendo, ó, esse 2 aqui, eu só fiz juntar, ficou 4. E o 8 eu coloquei 2 ao cubo. Foi assim. Mas também você poderia... Aqui eu só fiz isso porque eu já coloquei o resultado direto da fórmula, né? Que é a fórmula da esfera. Como ali era o volume da esfera, eu não quis repetir o cálculo e botei já o resultado direto. Não sei se agora ficou claro. Essa conta aqui também é a mesma coisa, tá? É idêntica, só que a diferença aqui é 1 no lugar do 2. Do 4. Ok? Obrigado, professor. De nada. Sim, no eixo Y. Como é que é? Ah, sim. Agora a minha ideia é pegar aquela mesma região e rotacionar em torno do eixo Y. Aí tem uma outra fórmula, só que no eixo Y tem um detalhe que eu vou falar vou falar logo em seguida, né? Então, o volume do sólido gerado pela rotação do conjunto, o conjunto é o mesmo, aquele A. Conjunto A. Estão vendo isso? Acho que não, né? Acho que é o liquidificador, né, da vizinha. Só pode com um barulho desse. Vocês já perceberam que quando você está em alguma coisa assim, tudo acontece? Como é que é o conjunto? O volume do sólido gerado pela rotação do conjunto A é dado, aliás, em torno do eixo X. Passa o carro do ovo, passa o carro do sorvete, passa o carro. Aí chora uma criança do eixo Y. Eu tô impressionado que já deu 9 horas e o menino não chorou da vizinha. E é porque é do outro lado da rua. Chora muito alto ele. É dado por V, né? Integral de A até B. A região é a mesma, tá? Só que muda um pouquinho aqui. Deixa eu olhar minha cola aqui para ver se tá certo. Ah, não. Tem um 2π aqui, ó. 2π. Integral de A de x dx. Pronto. Só para reforçar, a região A, que eu estou falando aqui, estou me referindo, é a mesma, mas aí eu vou redesenhar aqui. Essa região fictícia aqui. Tá? Agora eu estou pegando ela e rotacionando não mais no eixo X, e sim no eixo Y. Eu estou pegando aqui, ó. Não ficou bom aquilo ali, né? E aí, aqui, nesse caso, essa especificamente vai ficar tipo um buraco, né? Quando eu pego ela e rotaciono em torno do eixo Y, ela fica um buraco. Eu não sei se eu consigo desenhar isso aqui. Tem um vizinho também que ele tem um paredão. Não sei se é um paredão no carro dele. Nossa senhora, às vezes ele chega aí. É porque agora na pandemia não tem mais balada, né? Ou tem essas escondidas. Mas ele chegava à noite assim, botava 11 horas. Rápido, né? Acho que antes de ligarem pra polícia. Eu não sei se ficou claro, minha gente, mas é assim, ó. Essa aqui especificamente, né? É claro que cada figura é uma figura, né?
Mas essa daqui, quando eu rotaciono, vira isso, né? Esse negócio aqui com esse buraco e tem tipo um funil aqui. E aí a fórmula é a mesma, essa daqui, só que tem um detalhe que não necessariamente você tem que usar essa fórmula quando é em relação ao eixo Y. E eu vou explicar para vocês a diferença usando a fórmula e sem usar a fórmula. Que depende da situação, é mais fácil não usar a fórmula. E aí é mais fácil você enxergar a região como se fosse no eixo X mesmo. Vamos lá, né? Depois dessa pausa aqui. Vou pegar uma no eixo Y, que é um que está proposto aqui no livro. Um bem fácil mesmo. Vou colocar só a região. X está entre 1 e E. E o Y, ele está entre... E aí, a questão do eixo Y, no eixo X também ocorre, tá? Mas só que no eixo X não precisa fazer isso. O que eu vou fazer agora. No eixo Y, você pode ver a região de duas maneiras distintas. E aí, uma vai ser mais fácil, outra vai ser mais difícil, em geral. Por exemplo, ó, só para vocês entenderem, eu vou colocar lá no décimo, né? Vai ficar bonitinho. Aqui, por exemplo, o X ele está entre 1 e E. Deixa eu ver se ele aceita o E. Não aceita, tá aqui. E o Y, então 1 e E é essa faixa. O Y, ele está abaixo do LN e acima do zero. É lógico que você não precisa de um programa para desenhar o gráfico da função LN, né? Porque é muito fácil. Ah, tá. Eu botei só 1 aqui, é 0. Pronto. Então você tem a interseção das duas aqui. E aí, deixa eu copiar isso aqui. Só para ficar bonito mesmo, que não tem necessidade nenhuma de ficar pegando essas figuras. Mas é porque quando salva fica mais bonito. Ah, muito bem, né? E aí, essa região aqui, ó, por exemplo, se eu fosse seguir explicitamente a fórmula, aqui ficou o Y um pouco cortado, né? Deixa eu botar aqui de vermelho eixo Y, só para destacar mais. Eixo X. Pronto. E aí, se eu fosse olhar estritamente a fórmula, sem me preocupar com nada, seria integral de onde até onde? Ele já dá os limites de integração, né? Aqui, esse valor aqui é o E, esse aqui é o 1, do x disso aqui, então de 1 a E. E aí, qual é a fórmula? É x, f de x. Eu vou enfatizar aqui, colocando de novo. X, f de x, dx. E aí, eu repito, né? E aí, quem é a função? É a ln, né? Que ela vai delimitar ali. Novamente, você não precisa desse programa para desenhar um ln da vida, né? Mas, por que não? E aí, eu teria que calcular essa integral. Eu vou já fazer ela daqui a pouco. O que eu quero enfatizar aqui é que eu posso olhar essa região também de outra forma. Olhando para o eixo Y. Aí eu tenho que desenhar de novo, né? Acho que o meu desenho vai ficar... O que vai ser o ln, né? Ó. De 1 a E. Aqui é o E. ln de E. ln de E é 1. Esse ponto aqui é 1. É a mesma coisa aqui, né? Se eu pegasse aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui nessa figura. Ah, aqui é 1, tá?
Acho que aqui o importante não é nem a integral. Então, eu quero essa região aqui, ó. E aí, o que eu quero fazer é o seguinte, como é que eu olho essa região olhando o eixo Y? Olhando, assim, quando eu digo olhar o eixo Y, é o seguinte, que eu quero olhar os limites de integração no próprio eixo Y, não mais no eixo X, que isso aqui é possível. E aí, por exemplo, essa função aqui é o ln, né? E, digamos assim, para inverter os eixos, digamos assim, eu primeiro tenho que isolar, aqui eu tenho y em função de x, e eu tenho que escrever o contrário, x em função de y. Então, usando a definição do logaritmo, y igual a ln x é a mesma coisa de x igual a e elevado a y. E aí é como se eu estivesse olhando essa curva aqui invertida. No lugar de olhar os limites de integração aqui, de 1 até o e, né? Eu olho aqui no eixo y. Então, seria de 0 até 1. E aí, como é que eu calcularia essa curva aqui, olhando para o eixo y? Novamente, não tem necessidade de fazer isso. Mas eu estou falando isso porque, em algumas situações, talvez seja conveniente fazer dessa forma. Então, por exemplo, quando eu olho essa região no eixo y, aí eu tenho que olhar, digamos assim, essa parte aqui, né? Ó. Cadê? Eu teria que olhar assim, né? Deixa eu fazer um outro desenho. Eu vou pegar só a região que eu quero. Quando eu olho para o eixo Y, uma segunda maneira de calcular o volume seria pegar esse volume todo aqui, esse aqui, ó. Que eu tenho 1 até 0, menos a outra figura que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar aqui embaixo para englobar as três. Pronto. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu pegar essa curva verde aqui, rotacionar em torno do eixo Y, e aí eu tenho que pegar a função 1, né? Vamos lá. Sim, o que eu tô, se eu fosse seguir sua fórmula, a conta parou aqui, viu? Era isso aqui, aí você joga na fórmula, depois calcula integral, mas eu posso ver ela em relação ao eixo Y, aí eu teria que pegar a diferença, né? Eu pego essa curva que está aqui, rotaciona em torno do eixo Y, aí vai formar tipo um cilindro, uma base grossa, grandona, aqui 1. Aqui ele olha os dois, viu? Então deixa eu pegar isso. E aí eu tenho que colocar os limites do eixo Y. Seria de 0 a 1. Deixa eu ver se ele desenha aqui para mim. Não. Falhou aqui. O que é isso aqui? Ele não está desenhando, não. Então, deixa para lá. O fato é que quando eu pego essa curva aqui, agora seria essa aqui, né? E rotaciono em torno do eixo Y, eu obtenho algo desse tipo. Aqui é o E, né? Ela vai ter altura 1. Assim. Tá? E aí, quando eu pego essa outra região e rotaciono em torno do eixo Y, eu obtenho algo assim. E o fato é que quando eu pego o volume, a diferença das duas vai dar justamente a região que eu quero, que é o que sobrou. Que é a mesma coisa de calcular aquela primeira integral. Então, a primeira opção é aquela lá que já vem montada.
E a segunda opção seria pegar essa primeira aqui, que eu montaria dessa forma. Vou escrever aqui de verde. Só que em relação ao eixo Y, né? Aí seria integral de 0 a 1. Π, né? E eu tenho que usar agora a fórmula do eixo X. E qual seria a função? Seria essa reta aqui. Teria que pegar a reta x igual a e. Então, seria e elevado ao quadrado dx. E o segundo volume seria essa curva aqui, que inicialmente é o ln de x, mas agora eu troco para ficar x igual a ln de e. X igual a ln de e, não, perdão. X igual a e elevado a y. E aí, rotaciono ele de 0 a 1 também, com e ao quadrado. Então, vou colocar o volume 1 aqui. Elevado a y ao quadrado. Então, quando eu pegar SV1 menos o V2, vai dar o mesmo resultado dessa integral aqui. Ó. Dessa daqui. Ok? Porque essa daqui é olhando a curva rotacionada em torno do eixo Y, só que com os limites do eixo X, por isso que não muda nada. E aqui é a curva rotacionada em torno do eixo Y, mas olhando para o próprio eixo Y, que é o que nós fizemos, ou que é feito com o eixo X. Eu tenho a curva que ela é rotacionada, a curva não, uma região que é rotacionada em torno do eixo X, essa aqui, por exemplo, mas eu não preciso olhar para os limites do eixo Y. E no eixo Y é a mesma coisa, só que existe uma fórmula para as curvas ou as regiões que são rotacionadas em torno do eixo Y, mas você coloca os limites de integração em relação ao eixo X, mas você pode olhar essas regiões Professor, no próprio eixo Y. Oi. tem como mostrar isso no 3D, por favor? O negócio eu não consigo desenhar. Isso aqui. Porque, por exemplo, né? Vamos pegar lá o LN. Eita, esqueci de botar no carregador. Só um minuto. O bicho aqui, o notebook. Cadê? Bora lá. Vou pegar o LN aqui. Ó, o LN, quando eu rotaciono, aliás, o LN é de 1 ao E, né, que eu quero, não é de 1 a 3. Eu pego essa curva aqui. Aqui, ó. Essa região aqui. Esqueçam por enquanto. Aí eu rotaciono. Ah, mas tem que ser no eixo Y. Será que ele vai aceitar? Eu tinha feito o teste e tinha aceitado, né, seu Georgélio? Aqui. Tá vendo? Ó, eu pego... Ó, é porque também tem outro detalhe. Ele não pega a parte de fora, ele só pega a parte de dentro. Então, essa curva, quando eu pego e rotaciono em torno do eixo Y, ele vai dar justamente essa aqui, ó, que eu fiz aqui embaixo. Essa aqui, ó. Então, no programa, ele não pega de fora, né? Porque, apesar da escrita estar assim, ele não vai pegar essa de fora, não. Então, quando eu pego, se você pegar a curva que eu escrevi lá e colocar os limites de integração, que é de... Ah, não, aqui tem que ser de 0 a 1 mesmo. Porque de 0 a 1, tá vendo? Ó, aqui é o seguinte. Se você pegar essa curva aqui, no GeoGebra ele já bota direto, eu não sei também como é que faz do jeito que eu quero, ele já bota direto os limites do eixo Y. Então, eu peguei a função aqui, ó, vocês estão vendo, o LN, e aí coloquei para rotacionar em torno do eixo Y. Rotação em torno do eixo Y. Imediatamente ele já colocou 0,1, porque são esses limites aqui, ó. Aqui. Imediatamente ele já colocou isso. Cadê a lousinha? Aqui, porque como é em torno do eixo Y, você já considera os limites de integração no eixo Y. Ele não coloca o do eixo X.
E aí a curva que ele gerou aqui, ou que foi gerada, na verdade não é a curva, é o volume, ou a região que foi gerada, foi essa aqui. Tá vendo? Que é a curva, o LN, que é essa curva aqui preta. Os limites de integração seriam de 1 até o E, mas ele já converte para os limites, para olhar os limites do eixo Y. Ele já pega aquela curva que está dentro, ó, que é aquela que eu falei segunda. Tá? Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, no eixo X, você não pega do jeito que ele está fazendo aqui. Ele pega essa região pequena e calcula direto, porque eu estou querendo calcular. Cadê tanta água que eu estou querendo calcular a rotação dessa pequena aqui em torno do eixo X, perdão, do eixo Y. Ele vai ficar tipo um buraco, né? Quando eu pego ela e rotaciono, ela vai ficar mais ou menos assim. Que essa aqui, do jeito que está montado ali, ele não desenha. Essa que eu estou fazendo agora, que tem um buraco. Seria assim, né? Ok? Essa aqui, quando eu pego essa faixa e rotaciono, vira essa. Só que ele não calcula desse jeito, ele calcula o grandão, que é esse cilindro aqui, menos esse outro de dentro e fica com o de fora. Por exemplo, se eu colocar x igual a 1, aqui, ó, x igual a 1, tá vendo? Ele vai pegar, deixa eu ver aqui se ele forma. Não está formando. X igual a... Porque eu quero que ele forme essa faixa aqui, né? Esse cilindro aqui. Y igual a 1. X igual a E. Ele não vai formar, não. E aí, professor? Oi. No caso, o que você está tentando dizer é que aquela figura lá ia ser como se fosse o formato de uma rosquinha, por exemplo, é isso? Essa daqui é. Essa daqui, né? Isso. Porque é Essa só daí. essa daqui. É porque é só o que tá fora, né? Só o que tá fora aqui, ó. Aqui vai ter essa região aqui, que parece um cone, é oco. Não tem essa parte de dentro. Vai ficar só a parte de fora. O que eu estou dizendo é o seguinte, para calcular, resumindo, para calcular diretamente a parte de fora, ele usa a rotação, a fórmula do eixo X. Então, se você usar essa fórmula aqui, que está aqui, ele vai calcular diretamente essa região, pegando direto isso aqui, ou essa região que está aqui, ou essa que eu já desenhei, ele pega diretamente essa e rotaciona em torno do eixo Y. E aí vai virar tipo essa rosquinha que você falou, donuts, né? Só que no programa ele não faz assim. Ele pega no próprio eixo Y, ele esquece o eixo X. E aí como é que seria calcular o volume da região dessa faixa? Ele pega a grande, que é esse quadrado aqui, esse retângulo. Quando eu rotaciono essa linha vermelha aqui que eu coloquei em torno do eixo Y, vai virar um cilindro. Que o menino, o coisinha lá não desenhou o programa, mas vai virar esse cilindro aqui. Então, você pega esse cilindro aqui, calcula o volume dele, que é dado por essa integral aqui, verde, menos a parte de dentro. A parte de dentro, sim, ele desenhou, né? Que eu coloquei aqui. Depois eu tenho que desvendar como é que ele... Na parte de dentro, é essa que está desenhada de 0 a 1. Tá vendo? Quando eu pego essa parte aqui, menos o cilindro, que é o retângulo todo, fica a parte de fora da região, que é o que eu quero. Não sei se deu para entender. Mas ou você faz diretamente aqui, ou você olha para o eixo Y. Tem situações que é mais fácil olhar para o eixo Y, por isso que eu estou enfatizando isso. Mas isso aqui eu vou fazer mais exemplos na aula que vem. E aí vocês podem testar. Eu tentei fazer essa integral lá na casa de vocês. Porque aqui é usando partes, tá? Eu já fiz ela numa outra aula. Mas tentem fazer, vai dar um valor. E tentem fazer essa V1 menos a V2. E ver o que acontece. Ok? É para ser igual. Vou até colocar aqui. Se eu não tiver errado nada aqui. E aí, na aula que vem, eu volto para esse eixo Y e faço
Exemplos mais gerais aí vocês vão ver também que é um pouco complicado. E assim, o fato é, não é difícil, por exemplo, calcular essas duas integrais aqui, são bem simples, né? Uma é só a constante, outra é o elevado a y. E às vezes o difícil é entender, montar a integral que vai dar o volume. Ok, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no... Vocês riram do carregador do celular, foi? Ou da bateria? É porque chega, eu tava aqui no verde, né, no negocinho, e aí acho que 10 segundos, um pouco tempo ele já apaga. Ele dá para descarregar. Uma vez eu pensei, não, porque você coloca aqui do cloro. Ah, do choro, né? Entendi, foi cloro aqui, não sei, não tem L aqui, né? A imagem que você quer é essa aqui? Eu acho que é, né? Para pegar isso, né? Isso. Ah, e do paredão também. Ah, é. Ele tem um HB20. Aí chega aqui, bota. É bem aqui na frente. Aí. E tem uma vizinha que ela do meio, ela fica entre o menino que chora e esse vizinho que tem o paredão. Ele fica bem no meio. É isso, né? Eu vou colocar esse PDF aqui agora para vocês. Aí vocês tentem fazer esse cálculo. E aí na aula que vem eu volto para isso aqui. Falo mais e falo mais dos exemplos gerais. Também eu vou falar mais desses exemplos gerais na aula de sexta que eu vou gravar. Eu vou ver se eu acho que eu não tenho aula do jeito que eu quero, eu acho que eu vou gravar uma outra. Ok, né? Chamada? Como assim chamada? Ah, não, não faço presença, né? Você tá falando? Não, não faço não. Não tem sentido não, gente. Fazer chamada. Eu acho que você perde muito. Por exemplo, eu falo fulano, cicrano. Se bem que o Google, ele dá uma lista de chamada, né? Mas precisa não. Perda de tempo. Um dia que inventar um sistema, a universidade mesmo inventar, eu uso, né? Enquanto não tiver isso, eu não vou ficar batendo cabeça com isso, não. Ok, então a lista, como eu falei, né? Tem uma lista que é bem simples, mas eu vou colocar só para vocês treinarem essa aula de hoje. Mas é bem tranquila. E aí a gente volta na quinta. Qualquer dúvida, vocês perguntem, viu? Mais alguma coisa? Ah, aqui você já encontrou, né? De sólido por duas funções. Eu vou dar uma olhada aqui. Cadê? Ah, tá. Obrigado. Aí na próxima já tem. Eu já vou salvar aqui nos favoritos. Aí na aula que vem eu já faço, já coloco montado. Que aqui é só trocar as formas, né? Que deve, talvez do dele aqui. É só trocar, só coisar. Porque para fazer esses negocinhos aqui do zero demora, viu? Isso aqui não é demora um pouquinho para montar tudo isso. Ok, né? Então até a aula que vem. Cadê o... Até quinta, né? Acho que vocês entenderam no geral, né? Deixa eu fechar aqui.